Você já imaginou receber um salário todos os meses sem precisar fazer absolutamente nada? Ou já imaginou ser sócio de empresas gigantescas como a Google, a Apple, a Tesla, a Oracle, até as brasileiras, né, como a Petrobras, a WEG, a Vale? Ou se não, comprar parte de um imóvel pagando muito pouco e ainda receber aluguel por ele? Isso tudo parece ser bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente isso que a renda variável pode te oferecer. Se você quer ter o seu dinheiro trabalhando para você de verdade, esse vídeo é para você. No último vídeo eu expliquei aqui alguns aspectos sobre a renda fixa. Então eu falo sobre títulos como poupança, Selic, CDB, CDI, LCI, LCA. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card para você assistir. É um guia bem explicado sobre a renda fixa. Mas agora a gente vai para o próximo nível, que é a renda variável. A primeira diferença entre a renda fixa e a renda variável é que a renda variável, o teu dinheiro pode variar muito. Ele é muito mais volátil. Mas isso pode ser bom. Se você não tem muito problema com riscos, por exemplo, isso pode ser muito bom para você, porque o risco é maior, mas também o retorno pode ser muito maior. Antes da gente falar sobre a renda variável, eu tenho algumas coisas aqui para te explicar. A primeira delas é que isso não é uma recomendação de investimento. Tudo que eu vou falar aqui é de caráter educativo, então eu não estou te recomendando nada, tudo bem? E a segunda coisa é te falar uma das formas de a gente ganhar dinheiro, que são os dividendos. Basicamente, quando você compra alguns ativos, dos quais eu vou falar aqui, você pode receber um dinheiro, que basicamente é o que você recebe por ter comprado aquela cota. Então, por exemplo, você compra uma cota de algum investimento e ele rende. Se ele render, você recebe direto na conta da tua corretora e aí você pode sacar esse dinheiro e fazer o que você quiser. Pagar boleto, fazer um Pix, enfim, o que você quiser mesmo. Então, agora vamos falar sobre o que é renda variável. Se a renda fixa, o valor que você tem para receber é fixo, na renda variável você não tem um valor fixo a receber. O teu investimento não é fixo, ele varia com o mercado. Para te ajudar a entender, eu vou explicar aqui os 6 tipos de investimento em renda variável que a gente tem, que são mais comuns. E em cada um deles eu vou te mostrar como funciona, para quem é o público ideal, o risco, o rendimento médio, a liquidez e o imposto aplicado sobre ele. Além disso, eu vou deixar aqui separado na timeline do vídeo os 6 tipos de investimento. Então, se você quiser ir para algum específico, é só você passar ou voltar, enfim, isso facilita muito a vida. Então vamos lá, o primeiro que a gente vai falar são sobre as ações. Para explicar sobre ela, eu vou te contar uma história. Imagina que uma padaria, num dia normal, ela faz 100 pães. O dono dessa empresa vê que a empresa pode crescer se ela vender mais pães. Só que ele não tem dinheiro para comprar um forno novo, que seria necessário para vender mais pães. Então ele tem a brilhante ideia de pegar 30% dessa empresa e dividir em 10 mil pedacinhos. E ele sai oferecendo cada um desses pedacinhos para os clientes dele. Cada pedacinho ele vende a R$10. Com isso, ele capta dinheiro, ele consegue 100 mil reais para poder comprar um forno novo. E quem comprou cada pedacinho desse, agora pode falar que é sócio da padaria, porque tem uma parte da padaria. Cada pedacinho desse que foi vendido a R$10, agora quem comprou está vendendo a 15. Cada pedacinho desse a gente vai falar que é uma cota, que é uma ação da padaria. Então a ação basicamente é a parte de uma empresa, que se você compra, você vira sócio. O risco de comprar uma ação é bem alto, porque o preço depende do mercado, é muito volátil. Se acontece alguma coisa com a padaria, por exemplo, tem um acidente lá dentro que impossibilita 3 funcionários de trabalhar, o rendimento, a produtividade da padaria já cai. E com isso, quem comprou o pedacinho não vai mais vender a R$15, vai vender a 12. Mas por outro lado, se a empresa faz algumas ações para captar mais clientes e produzir mais, cada pedacinho não vai ser vendido mais a 15, vai ser vendido a 20. Então é muito volátil, o risco é alto. O mercado de ações é ideal para quem não tem muito problema com risco, porque é volátil. O rendimento médio varia muito, porque depende da empresa, e a liquidez é muito alta. Como as ações são negociadas na Bolsa de Valores do Brasil, todo mundo que tem ações de verdade está na Bolsa. Então, se você precisar comprar ou vender, a liquidez é bem alta. E o imposto funciona assim, se você vender até 20 mil reais, você não paga imposto, mas isso é baseado no lucro. Se você vender no prejuízo ou empatar, aí tanto faz. Mas isso é para swing trade, tá? Isso é para quem
compra e, se for vender, vende em outro dia. Se vender no mesmo dia, aí tem 15% de imposto. O próximo tipo de investimento que eu vou falar aqui são os fundos de investimento imobiliário. Imagina só, você entrou num galpão logístico do Mercado Livre, por exemplo. Esse galpão, ele não é do Mercado Livre. Esse galpão é de uma empresa e o Mercado Livre paga aluguel para estar lá. O Mercado Livre, ele não se preocupa, por exemplo, com as instalações de segurança contra incêndio. Ele não se preocupa muito com a limpeza do local. Quem se preocupa é a empresa que administra o prédio. Essa empresa, ela está listada na bolsa e você pode comprar uma cota dela. E se você comprar uma cota dela, você está virando sócio daquele espaço. E o Mercado Livre vai pagar aluguel para a empresa cuidar daquele espaço. Eu expliquei esse tipo de fundo, que é o fundo de tijolo, que existe um galpão físico para você investir, mas existem também os de laje corporativa, que é, por exemplo, quando você vai num prédio que tem várias empresas. Existem os fundos de papel, os fundos de fundo, os fundos híbridos. Então, o fundo de investimento imobiliário basicamente é um fundo que investe em imóveis, por exemplo. E quando você tem ele, depois você recebe o aluguel das empresas que estão nele. Galera, particularmente eu gosto muito desse tipo de ativo porque ele é obrigado a devolver para os cotistas em forma de dividendo no mínimo 95% do lucro que ele tem. E isso a cada 6 meses. Mas a maioria das vezes, os fundos, eles pagam pra gente todos os meses. Isso é muito legal. Faz parte daquela história que, se você tem um fundo, todo mês vai pingar na sua conta da corretora um trocadinho para você usar. O risco que se tem ao comprar fundos é médio. Primeiro, porque você depende da gestão do fundo, então você tem que conhecer, tem que confiar. E segundo, porque ele é negociado na bolsa de valores. Então a gente vai estudar aqui em outros momentos a respeito dos fundos. O rendimento dele é de mais ou menos entre 8% e 15% ao ano, o que é bem bom. A liquidez dele é altíssima, porque ele é negociado na bolsa também, assim como as ações. E falando de imposto, o que ele paga para os cotistas, o aluguel que ele recebe, que ele tem que repassar, é isento de imposto de renda. Pelo menos até a gravação desse vídeo. O governo tem um tempo que está tentando mudar isso, mas por enquanto ele é isento. E se você quiser em algum momento vender o fundo, aí você paga 20% de imposto de renda sobre o lucro. Galera, o próximo tipo de ativo que a gente vai falar aqui são os ETFs. Os ETFs funcionam da seguinte forma. Imagina que você quer comer algumas frutas durante o seu dia e você não quer gastar mais do que R$ 10. Se você for no mercado, você vai ter mais ou menos 2 ou 3 frutas para comprar com esse valor. Frutas diferentes, no caso. Mas o mercado vende também uma salada de fruta pelos mesmos R$ 10. A diferença é que você não precisa ficar escolhendo as frutas e ela já vem numa quantidade menor, já que você não precisa comer tudo. Os ETFs são como se fossem essa salada de frutas. Basicamente, é uma cesta de ações que replica um índice, como, por exemplo, o Ibovespa ou SP500. Ele é ideal para quem quer estar no mercado de ações de forma muito diversificada, sem precisar ficar escolhendo as ações que você vai colocar nessa cesta. O risco dele é médio, porque você não está comprando só uma ação ou duas. Você está comprando um índice, que são várias ações. Então, o que você compra não fica dependente de uma ação ou duas, o que é muito legal. Ele também é negociado na bolsa, então a sua liquidez é alta e você paga de imposto 15% do lucro na venda. Ele é ideal para quem quer diversificar de forma simples e barata, sem o trabalho de ter que escolher ação por ação. Galera, o próximo investimento que a gente vai falar aqui são os BDRs. Os BDRs funcionam mais ou menos assim. Imagina que você está aqui no Brasil e você vai fazer uma viagem para um outro país. Nessa viagem, você fica sabendo que vai ter o show da sua banda favorita. E você vê que aqui no Brasil, do lado da sua casa, tem uma empresa que vende o ingresso para o show que você quer ir, mesmo que seja em outro país. Então você compra o ingresso para esse show aqui no Brasil, mesmo o show sendo em outro lugar, em outra data. O BDR, ele funciona assim. Ele é um recibo de uma ação estrangeira, que é vendido também na bolsa aqui do Brasil. O risco é alto porque ele tem 2 variações importantes, que é o preço da ação e também o preço do dólar. Como a ação normalmente negociada em dólar, ele sofre a variação da moeda e também do preço da ação. Ele é ideal para quem quer diversificar a carteira comprando ações que não são listadas aqui na Bolsa do Brasil, sem precisar abrir uma outra conta para investimentos externos. Também tem imposto de 15% sobre o lucro quando você vende. O próximo investimento que a gente vai falar aqui são as criptomoedas. Eu acho que cabe um vídeo só para falar de ações, de fundos imobiliários e de criptomoedas
criptomoedas. As criptomoedas, de todos os investimentos que a gente vai falar aqui, é o tipo de investimento mais arriscado. O risco é muito alto porque o preço varia muito e o mercado não fecha. Ele é ideal para quem aceita correr muito risco e não se importa com grandes oscilações. O preço realmente varia muito. Como cabe um vídeo para falar só disso, não se preocupa muito, eu vou falar meio superficial, porque no vídeo no futuro eu vou ensinar como abrir uma conta em corretora, como comprar criptomoedas, como guardar, que é o mais importante. E um último tipo de investimento que a gente vai falar aqui são os fundos de investimento. Ele funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem muito dinheiro e você compra um time de futebol. Basicamente, você não precisa saber nada de futebol para comprar um time, você só precisa ter dinheiro. E aí você tem que contratar um técnico, você vai e contrata o técnico. O técnico tem que saber as regras, os jogadores, as posições. E aí, basicamente, você confia nele para fazer a gestão do seu time. Então, ele coloca um jogador, tira outro, muda a posição dos jogadores. Os fundos de investimento funcionam mais ou menos assim. Você aplica o seu dinheiro em um fundo e o gestor desse fundo, ele decide aonde investir o seu dinheiro. O risco varia de acordo com o tipo de fundo que você está comprando e é ideal para quem não tem muito tempo para ficar analisando ações ou não tem muito conhecimento sobre o mercado da bolsa de valores, ou só não quer ficar investindo por conta própria. A previdência privada, quando você faz uma previdência privada, não deixa de ser um fundo. A gente chama de fundo da previdência, que basicamente é um plano de investimento a longo prazo. E o objetivo principal é, de fato, você parar de trabalhar. Existem basicamente dois tipos de fundo de previdência, que é o PGBL e o VGBL. Eu não vou entrar muito a fundo aqui de como funciona, para que serve, a menos que você queira. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando exatamente como funcionam os fundos de previdência, coloca aqui nos comentários. Basicamente, o fundo de aposentadoria, ele é ideal para quem busca uma forma de aposentar com alguns benefícios fiscais. A liquidez costuma ser meio baixa, porque demora um pouco para você conseguir resgatar o seu dinheiro. E se você quiser resgatar antes do prazo, às vezes tem algumas taxas que você vai ter que pagar. Por isso, a previdência não é um bom lugar para você colocar a sua reserva de emergência. E o imposto de renda, você só paga no resgate. Como você viu nesse vídeo, a renda variável ela é muito mais do que a bolsa de valores, por mais que a bolsa de valores seja muito importante. Mas basicamente tem muitos lugares onde você pode colocar o seu dinheiro. Antes da gente encerrar, coloca aqui nos comentários quais desses investimentos você tem mais familiaridade e quais você se interessou mais para investir. Vou te dar um spoiler que a gente vai investir bastante em criptomoedas, fundos imobiliários e ações. E se você gostou desse guia, por favor, não esquece de deixar o like e conferir se você está inscrito no nosso canal. Aguardo os próximos vídeos que eu vou continuar a minha jornada aqui de investimentos. Fechou? Um abraço então, até a próxima.